Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco mais do amor de Deus aqui nesse vídeo. O título de hoje, o tema de hoje, nessa meditação nossa, é a consciência humana. A consciência humana. Parece que a gente está falando algo redundante a nós. E qualquer outro ser vai ter instinto. Mas Deus nos deu uma habilidade extraordinária pelaquilo que Ele colocou dele em nós, que é a consciência. E isso é um dom, e isso é um presente muito especial que Deus deu a nós, seres humanos, mas que a gente possa aprender a cuidar bem dele. E a consciência humana, ela faz toda a diferença para que a gente possa ter uma relação uns com os outros, e para que a gente possa ter uma vida saudável, e para que a gente possa dar uma continuidade a essa nossa espécie. E para que a gente possa entender isso, muitos apóstolos foram usados pelo Senhor Jesus Cristo e também profetas, mas Tiago, ele aproxima, nos dando uma realidade sobre isso de uma maneira muito clara, muito didática. E logo no capítulo 2 do livro de Tiago, ele fala, olha, se nós queremos realmente dizer que temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não pode apresentar essa fé com acepção de pessoas. E aí ele vai mostrando o que significa isso. E ele mostra a realidade do significado do que é uma fé prática, uma fé com atitudes. E de todas as obras que ele coloca, que a fé demonstra por atitude, a maior delas que ele fala é a capacidade da nossa condição de poder ser um ser humano que age conforme aquilo que nós queremos fazer para agradar o nosso Deus em amor a Ele, mas sem também deixar de amar o nosso próximo. Uma coisa que muito me deixa indignado é a maneira como nós, seres humanos, estamos distorcendo essa nossa condição humana, discriminatória, buscando para o nosso próprio eu as vantagens para a nossa sobrevivência. E essa indignação, o que eu mais luto com ela, é não deixar ela me dominar. Você experimenta isso? E só há uma maneira da gente viver isso de uma maneira contrária, é que nós possamos manter um otimismo. E o que alimenta a condição de mantermos um otimismo em podermos ter parte com Deus, em podermos conviver uns com os outros, é termos dentro de nós a esperança. A esperança é que vai nos fortalecer, a esperança é que vai nos alimentar. E isso traz um significado poderoso do que é a fé. E sem fé, como diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E se não agradarmos a Deus, nós não viveremos, não teremos uma condição de vida e nem de sobrevida. O amor de Deus é isso que ele nos fortalece. E quando nós olhamos para o nosso dia, quando nós olhamos para a realidade do nosso mundo, ora, o que mais precisamos aplicar é essa condição de não discriminarmos uns aos outros. E quando nós olhamos a condição básica humana, de não viver na condição de discriminar os outros, não estou apenas focando naquilo que talvez possamos estar vivenciando, condições históricas da discriminação racial. Mas nós temos situações também temerárias, terríveis, da discriminação social pelo poder econômico, da discriminação social pelas escolhas, da discriminação social pela condição de vida, pelo intelecto. Ora, nós precisamos buscar o sentido de olhar para o outro daquilo que está dentro dele. E é dessa forma que Jesus nos orientou a olhar para o indivíduo, para as pessoas. Olhe para dentro do outro. Porque olhando para dentro do outro é que a gente conseguirá encontrar o seu verdadeiro significado. Mas eu só consigo olhar para o outro se eu aprendi a olhar para dentro de mim mesmo. Porque se eu tenho uma discriminação comigo mesmo, se eu nego a mim mesmo, se eu nego a minha existência, se eu nego a minha natureza, se eu nego a minha vida,
eu estou trazendo o maior bloqueio dentro de mim. E isso é um causador de impacto de relação com Deus e de relação com o próximo. Então, a maior cura que eu preciso buscar é dentro de mim mesmo. E se eu consigo estar curado por Deus, eu consigo ampliar. E conseguir ampliar é alcançar um relacionamento com Deus, é alcançar um relacionamento com o próximo. Então, antes de mais nada, o que Deus está me proporcionando é a capacidade de olhar para dentro de mim mesmo. E a partir do momento que eu conseguir enxergar dentro de mim mesmo, eu conseguirei olhar para Deus e olhar para o próximo. Foi isso que Jesus nos mostrou na realidade do Deus encarnado. Jesus olhava para as pessoas não pelaquilo que os outros viam, mas para aquilo que ele via dentro delas. E nenhuma delas, nenhuma sequer, Jesus as condenou. Aos miseráveis, aqueles que eram abomináveis, aqueles que eram possuídos, aqueles que eram enfermos, aqueles que eram discriminados de todas as maneiras, Jesus os amou. Como Jesus te ama, como Jesus me ama. Porque ele olha para dentro de mim, ele olha para dentro de você. E ele olha na condição de sempre nos falar: você pode, eu posso. Eu posso ter uma história diferente, conforme o padrão de Deus. Você pode ter uma história diferente, conforme o padrão de Deus. Nós podemos mudar as famílias, nós podemos mudar as nações. E para isso, basta a gente poder compreender. Então, o que nós não precisamos deixar de ser indignados, mas motivados pela esperança que Deus quer sempre colocar em nós. Um olhar da humanidade é um olhar diferente, é o olhar que Deus quer colocar para nós. Socorra o próximo, estenda a mão para o próximo. Quem você entende que está vivenciando ou vivendo uma vida à parte, discriminada? Talvez seja essa hora para que eu e você possamos ir ao encontro dessa pessoa, porque a Bíblia fala, terminando esse nosso bate-papo, porque Jesus veio para buscar o que se havia perdido, porque aqueles que não se julgam perdidos não querem Deus, porque se julgam já absolutos, mas nós os necessitados, nós os perdidos, foram esses que Jesus veio buscar, a você, a mim, a todos que estão perdidos, mas que Jesus quer encontrá-los. E a busca de Deus, a busca do Evangelho é pelo amor de Deus a todos nós. E que Deus te ame, que Deus continue te abençoando. E vá ao encontro, em nome de Jesus, daqueles que são sofredores, daqueles que são necessitados. Ninguém é desprezado por Deus. Deus ama a todos nós, incondicionalmente. Deus te abençoe. Um forte abraço.